Olá, boa tarde. Boa tarde para quem está chegando aí. Mais um dia da nossa jornada da inclusão. Mais um dia de conteúdo aqui para você. Mais um dia de desenvolvimento. Esse é o objetivo desse Instagram, esse é o objetivo do nosso trabalho, é desenvolver. Desenvolver, ajudar professores, ajudar nas práticas, ajudar nos estudos, auxiliar, conduzir o processo de inclusão. Vamos ver quem é que está chegando por aí. Opa! Vamos ver quem é que está chegando por aí. Então, a nossa live de ontem foi bem legal, mas eu fiz uma burradinha básica ali que eu não consegui salvar a nossa live, não consegui deixar ela salva, não sei o que eu fiz ontem. Ontem, além do Instagram me sacanear na primeira vez, na segunda vez eu me sacaneei, né? Mas tá valendo. Vamos lá, então, essa jornada serão 30 dias de 15 minutos diários de desenvolvimento, 15 minutos diários de conteúdo que irão, se o Instagram permitir, ficar salvo aqui no nosso Instagram para você poder se desenvolver, para poder agregar valor na sua prática. E o tema de hoje é funções executivas. A importância das funções executivas, a importância de nós estarmos desenvolvendo na escola essas funções executivas e elas são tão importantes, a gente precisa prestar tanta atenção e saber de que forma que a gente pode contribuir com esses alunos, porque consequentemente o reflexo vai vir para as nossas práticas, o reflexo vai vir para o nosso trabalho. Então, muitas pesquisas, muitos autores falam das funções executivas, mas hoje nós vamos trabalhar com 3 basicamente, que é a flexibilidade, o controle inibitório e a memória, que são as que, vamos dizer assim, mais refletem no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tá? Então, o que são as funções executivas? É um conjunto de várias habilidades que nós temos, que devemos desenvolver, que desenvolvemos desde o nosso nascimento e que a partir do momento que nós não desenvolvemos essas funções executivas, elas acabam trazendo prejuízos para o nosso desenvolvimento, prejuízos para as nossas práticas, prejuízos para as nossas ações. E essas funções executivas, elas nos dão o poder, nos dão a condição de planejar, de organizar, de executar ações, tanto na parte social quanto na parte cognitiva. E assim, a gente sabe que os alunos que têm TDAH, que os alunos que têm autismo, né, as crianças, adolescentes, eu falo de crianças, eu sempre digo porque eu trabalho com crianças, mas pode ser adolescente, enfim, elas têm prejuízos de neurodesenvolvimento e, consequentemente, as suas funções executivas são prejudicadas nesse processo. E vamos, assim, pensar algumas possibilidades que a gente pode estar trazendo para a escola, trazendo para a nossa sala de aula, de que forma a gente pode estar desenvolvendo nos nossos alunos as questões de funções executivas. Então, a primeira função executiva que a gente vai falar, que a gente vai conversar, é sobre a flexibilidade. E flexibilidade é algo que parece não ser importante ou parece passar despercebido, mas ela é fundamental nas nossas práticas, na nossa vida e faz assim a diferença quando a gente está lá na sala de aula trabalhando. Aquele aluno que não tem previsão de flexibilidade, ele não consegue encontrar meios para resolver as coisas, ele não consegue encontrar meios para rotas, não consegue estabelecer caminhos para chegar a um determinado ponto.
Então, assim, um exemplo, aquele aluno que não tem flexibilidade é aquele aluno que não consegue prever, por exemplo, na escrita, a utilização do M e do N, né? Do M antes de P e B, por exemplo. Aquele aluno que já tem essa flexibilidade, ele consegue fazer essa previsão na escrita, conforme ele vai se apropriando de algumas regras, que antes do P e B a gente vai usar M e não vai usar N. Que no início das palavras a gente nunca vai usar SS. Então, são flexibilizações que eles não conseguem estabelecer. É a mesma coisa que a gente sair de carro e chegar num determinado momento, ter uma obra, ter tá trancado o trânsito. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar uma nova rota, a gente vai voltar e procurar outro caminho para chegar no nosso destino. E o aluno que não consegue flexibilizar, ele não consegue traçar essas rotas, ele não consegue traçar, fazer esse planejamento de como chegar ao final. Certo? Deixa eu dar uma boa tarde aqui para Marla, para Dani, para Jaque, Darlan, jornalista Luiz Ribeiro. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema são funções executivas, a Cris está ali também. São funções executivas, funções super importantes e a ideia do trabalho de hoje é de que forma a gente pode estar desenvolvendo essas funções executivas com os nossos alunos. Então, falamos da flexibilidade e a segunda que nós vamos falar é sobre o controle inibitório. O controle inibitório, a gente sabe que é difícil de desenvolver, a gente sabe que as crianças às vezes não têm essa habilidade desenvolvida, mas dentro da escola a gente consegue fazer um trabalho bem legal através das práticas da escola para que ela consiga desenvolver, então, o controle inibitório, que seria o quê? A capacidade de frear, a capacidade de perceber o momento de parar, a capacidade, por exemplo, que nós, adultos, né, temos desenvolvida essa função executiva de pensar antes de falar. Eu, às vezes, não tenho essa função executiva bem trabalhada. Às vezes eu falo, depois eu penso, por que eu falei isso, né? Então, assim, mas é só para ilustrar. Às vezes, aquela questão de prever a resposta, prever a fala que você vai ter se você receber determinada pergunta. Então, essas previsões que os alunos que não têm o controle inibitório desenvolvido não conseguem fazer. E o controle inibitório está muito ligado à questão da atenção seletiva também. Por exemplo, aqui na nossa aula hoje, eu consigo trabalhar com vocês e, claro, né, os barulhos, os distratores que estão aqui mais próximo, eu percebo, mas algo que está um pouco mais longe, aquilo não me faz diferença porque eu estou focada, o meu foco está aqui com vocês. Certo? Então, as crianças, como nós falávamos antes, as crianças que têm TDAH, as crianças que têm autismo, as crianças que têm um comprometimento no neurodesenvolvimento, elas não têm, até pode ter, mas tem prejuízos nessas habilidades, nessas funções executivas. E trazendo também aquela dica, o exemplo do M e B e M antes de P, as crianças que têm dificuldade no controle inibitório também apresentam grandes dificuldades na construção de algumas regras, certo? Já que alunos com TDAH têm bastante dificuldade nesse fator de controle inibitório, muito, alunos com TDAH, alunos com TOD, né? A gente sabe que é difícil, mas nós, como professores, precisamos ser pontes nesses alunos, precisamos trazer alguns recursos para dentro da nossa escola, para dentro da nossa sala de aula, para que a gente consiga desenvolver com esse aluno. É algo que pode ser desenvolvido de uma forma mais autônoma, pode ser desenvolvido de uma forma mais rápida, como também a gente precisa ter calma nos nossos corações, que pode ser que leve bastante tempo para desenvolver, né? Levando em consideração a condição desse aluno, levando em consideração as especificidades desse aluno.
E crianças que têm dificuldade no controle inibitório, elas trazem grandes prejuízos na questão principalmente do comportamento social. E a gente sabe que, como a Jaque colocou ali, as crianças com TDAH, as crianças com TOD acabam trazendo esses reflexos para dentro da escola, e a gente, professor, que tem que saber como fazer esse trabalho e de que forma a gente pode agregar valor na vida dessas crianças, né? Trabalho muito com jogos competitivos para trabalhar esse fator. É isso aí. Uma das dicas é trabalhar com jogos mesmo, Jaque. Tanto para trabalhar a questão da flexibilidade, do controle inibitório e da memória também, é trabalhar com jogos. Os jogos são é uma ferramenta assim, super legal que a gente pode trazer, e como existem vários e existem N possibilidades, não é algo que pode ser esporádico, é algo que pode trazer, que a gente pode estar levando para dentro da sala de aula, pautado em conteúdos que a gente está trabalhando, pautado em projetos que a gente está trabalhando, e com a intencionalidade de, além de trabalhar o conteúdo e o projeto, de trabalhar essas funções dos nossos alunos também. E aí a terceira que a gente vai trabalhar é a questão da memória de trabalho. A gente sabe que a memória de trabalho é algo bem importante, né? A memória de trabalho, ou operacional, como vocês queiram chamar, que é algo que é como se fosse a nossa caixa preta. A nossa memória que grava tudo, que grava o nome, que grava a imagem de todos os objetos, de todas as falas, de tudo aquilo que a gente compreende. E quando essa criança tem dificuldade na memória de trabalho, ela tem dificuldade de evocar dessa memória. Ela tem dificuldade de buscar dessa memória. É mais ou menos quando a gente quer falar alguma coisa e tu fica procurando a palavra e tu não acha, tu não sabe em qual local ela tá. Quando a gente diz assim, eu tô com aquilo na ponta da língua, né? E não sai. É porque a tua memória não tá conseguindo evocar, ela não tá conseguindo buscar lá da tua caixa preta aonde você guardou essa informação. Então, as crianças que têm dificuldade na questão da memória, a gente precisa estar trabalhando na escola. As crianças que são público-alvo da educação especial, que passam pelo atendimento educacional especializado, o professor do AE pode estar contribuindo de forma efetiva, trazendo inúmeras atividades para estar trabalhando a questão da memória de trabalho com essas crianças também. E, consequentemente, os reflexos virão lá na sala de aula. Eu acho que todo o trabalho que é feito de suporte, tanto em terapias quanto em atendimento educacional especializado, é com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dessas crianças, mas também de trazer resultados lá para o ensino regular. Isso aí, já que esperar a sua vez de falar, regras dos jogos, ganhar e perder. Essa é a primeira dica que eu quero dar de atividades que a gente pode estar desenvolvendo com as crianças, que são a questão dos jogos. E assim, o interessante dos jogos é a gente estar modificando esses jogos. O mesmo jogo a gente vai estar trabalhando de formas diferentes. Hoje, esse jogo tem uma regra, então vamos fazer o jogo da memória. Hoje, o jogo da memória vai ter essa regra. Amanhã, o jogo da memória vai ter outra regra. E a criança precisa estar lembrando e relembrando a questão das regras. Usar a mesma brincadeira em diferentes situações, com diferentes contextos. E se a gente está trabalhando o conteúdo em diferentes oportunidades do nosso conteúdo também. É algo bem importante para estar trabalhando a questão tanto do controle inibitório, porque quando a gente joga, a primeira coisa que vem eu quero o jogo para mim, eu quero ganhar, eu vou fazer de tudo para ganhar e não interessa o que eu preciso fazer. Eles não conseguem ver limites, né? A criança que não tem o controle inibitório desenvolvido. Então, é bem importante que a gente trabalhe com esses jogos, que a gente trabalhe com essas regras, até para ela estar desenvolvendo essa questão do controle inibitório. E assim, hoje eu vou ser o primeiro, amanhã eu vou ser o último. Jogos que vão intercalar a posição do jogador, a importância do jogador, também é super importante a gente estar propondo para que eles nunca... Porque, assim, às vezes eles são muito bons em determinado jogo. No futebol, por exemplo.
O menino é ótimo no futebol. Então ele sempre quer jogar futebol porque ele sabe que ele vai ganhar. Então a gente também precisa, claro que a gente precisa propor esses momentos, né? Que ele vai ganhar, que ele vai ter o prazer de estar jogando, mas a gente também precisa propor outros jogos, porque não é só a ideia dele que vale, porque não é só a vontade dele que vale. É uma forma da gente estar trabalhando também a questão do controle inibitório. Quando a gente fala da questão do controle inibitório também, algo bem importante é a questão das regras. E não só regras de jogo, mas regras da escola, regras da sala de aula, que ele possa ter isso visível. Sabe aquelas os combinados de sala de aula que a gente faz com os pequenos? Normalmente ensino fundamental ali, primeiro, segundo ano, na educação infantil, algumas regras que a turma combina. Quando são alunos maiores também, a gente precisa ter essas regras claras. E a criança que a gente percebe na turma, que a gente tem uma criança que não tem esse controle inibitório, um adolescente, que essas regras fiquem visíveis. Porque na hora do fogo, na hora do acontecimento, ele não vai conseguir evocar da memória, ele não vai conseguir puxar da memória essa regra. E às vezes depois na conversa você vai dizer, poxa, mas você sabia que era essa nossa regra, você sabia que esse era o nosso combinado. E ele não vai dizer, não, prof, eu não sabia. Sim, prof, eu sabia, mas na hora eu não lembrei. E isso é próprio, né? Então, assim, que a gente tenha exposto, que a gente tenha claro, que a gente retome várias vezes a questão das regras. E quanto à questão da flexibilidade, entra uma dica bem importante, a nossa forma de trabalhar. Como a criança não consegue estabelecer o meio de chegar a determinado lugar, não consegue traçar, não consegue planejar, não consegue vislumbrar uma rota, que nós possamos ir esse processo. De que forma? Explicando conteúdos, determinados conteúdos de 2 ou 3 formas diferentes, que eles possam marcar com marca-textos, palavras-chave no texto, palavras-chave no conteúdo. E aí, algo bem interessante é nós ensinarmos a criança como identificar essas palavras importantes. Porque é muito cômodo para nós, professores, ler um texto e dizer assim, ó, isso aqui é importante, isso aqui você precisa saber. Essa palavra aqui é uma palavra-chave, então você já vai estar dando as pistas, você vai estar dando a dica. Mas que ele também comece a ter a prática de fazer essas marcações. Fazer essas marcações é uma prática importante, mas a gente precisa ensinar o caminho. Como é que ele errou isso aqui? Então, assim, dar mais tempo para revisar, ensinar a criança a revisar. Como eu posso revisar? Aquela criança que tu já explicou várias vezes que no início de uma frase tem que ter um parágrafo e ele sempre teima em fazer a frase sem o parágrafo no texto. Então, o que a gente pode estar fazendo? Eu vou utilizar, gostava de utilizar quando eu estava em sala de aula, e algumas colegas minhas têm essa prática, de um palito de picolé, daí a gente pintava um pedacinho. Então, esse era o parágrafo. Toda vez que a criança pegava um texto para escrever, uma atividade de texto, ela pegava o palito e ela sabia que toda vez que ela fosse iniciar um parágrafo, ela precisava usar o palito. Então, aquilo é um reforçador para ela. Certo? Então, assim, pequenas estratégias que a gente pode estar trazendo para a sala de aula, pequenas dicas que a gente pode estar trazendo para a sala de aula e que são super importantes. Para a criança que tem dificuldade na memória também, é importante a gente trabalhar com mapas mentais, com esquemas, com organogramas. E quando a gente for fazer um trabalho, que a gente não faça algo tão aberto. Uma pergunta que ela precise buscar tudo da sua memória.
um exercício que ela precise trazer tudo da sua memória. Então, que a gente consiga fazer, complete a lacuna, verdadeiro, falso, complete a frase, a gente coloca um pedacinho do mapa mental e ela precisa completar o resto, um desenho que ela precisa dar os passos, dar as coordenadas daquele desenho, que a gente faça algumas coisas no desenho, que ele não esteja totalmente cru, para que ela não precise buscar tudo da memória. Tá? Então, assim, que a gente possa dar umas pistas, que a gente possa dar umas dicas para essa criança, para que ela possa estar desenvolvendo essa memória. E assim, ó, todas essas habilidades são habilidades passíveis de desenvolvimento. E que a gente possa ser ponte dos nossos alunos, que a gente possa estabelecer vínculo com os nossos alunos e poder estar contribuindo no desenvolvimento dessas habilidades e de tantas outras que eles precisam. Certo? Deixa eu ver quem mais tá por aí, ó. Vamos ver se eu não vou fazer bobagem hoje. Cris, Auri, Júnior, Prof. Ju. Gente, como esses 15 minutos passam tão rápido. Mas assim, ó, cada conteúdo é pensado e é organizado de forma que a gente possa levar para a nossa sala de aula, algo prático para fazer com que a inclusão aconteça. Todos esses assuntos que a gente trabalhou hoje, das memórias, da memória, da flexibilização do controle inibitório, são parte de crianças que têm alguma dificuldade, parte de crianças que têm algum comprometimento do neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa buscar estratégias para incluir essas crianças. A gente precisa traçar esse caminho da inclusão de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila. Então, a gente precisa de recursos. E esse é o objetivo da nossa jornada da inclusão. Então, hoje, 2/30, vai ser um mês repleto de conteúdos. Vários professores já me solicitaram conteúdos, já me pediram que eu falasse de determinados assuntos. Se você tem algum desejo, gostaria também que eu falasse sobre um assunto específico, pode me mandar no direct. Eu vou adorar receber a sua mensagem. Fico muito grata de ter você aqui e ficamos por aqui até amanhã, no dia 3 da nossa jornada da inclusão. Um ótimo sábado, um ótimo finzinho de sábado para você e até amanhã.